Fala galera, beleza? Galera, hoje eu trouxe para a gente resolver questões da FUVEST, tá bom? Questões de 2010 até 2021. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa o like e me acompanha aqui na resolução. Vamos lá. Questão de 2018, olha só, vamos lá. Células do embrião de Drosophila 2N igual a 8, que estavam em divisão, foram tratadas como uma substância que inibe a formação do fuso, impedindo que a divisão prossiga. Após esse tratamento, quantos cromossomos e quantas cromátides, respectivamente, cada célula terá? Vamos lá, ele te dá algumas coisas importantes aqui no texto da questão. Célula do embrião, 2N igual a 8, tá? Então, 2N igual a 8 é o total de cromossomos que tu vais ter, tá? Lembra que o embrião ele cresce, precisa crescer, né? Quem faz crescimento é mitose. Então, esse tipo de divisão que está ocorrendo aqui é uma mitose, tá bom? Então, ele te pergunta quantos cromossomos e quantas cromátides. Então, o número de cromossomos tu já sabe. Se é 2N igual a 8, o número total são 8 cromossomos. É diploide, é uma célula diploide. Então, 2N igual a 8 é o total de cromossomos. Tá bom? Só que aí a gente precisa lembrar de um detalhezinho importante. Olha só que eu coloquei para vocês aqui esse desenho. Só o meu mouse ajudar aqui. Pronto, agora vai. Tá? Eu coloquei aqui. Vai perguntar, Diego, por que tu colocaste 4x aqui? Eu não entendi isso. Galera, faz de conta que isso aqui é um cromossomo, tá bom? Então, tu tens aqui os braços, né? E imagina essa região central aqui, que é o centrômero. Tem o centrômero, o centrômero e o centrômero. Coloquei quatro cromossomos. Lembra que isso aqui é 8, tá? Eu coloquei só a metade. Se eu pegar, galera, e dividir, passar uma linha aqui, ó, no meio desses cromossomos, a gente vai ter o lado esquerdo e o lado direito, né? O lado esquerdo de um cromossomo vai ser o quê? Uma cromátide. Mas tem o lado direito. Tem outra cromátide. Então pensa assim, cada cromossomo tem duas cromátides. Tá bom? Então bora fazer as contas aqui. Já sabe que o número total de cromossomos é 8. Então bora ver quais alternativas poderiam ser. Poderia ser a letra C, poderia ser a letra D. Tá bom, já sabe, é uma das duas. 8 cromossomos. Cromátides. Agora tu só vais fazer a conta. Lado esquerdo é uma cromátide, lado direito é outra cromátide. Então aqui ó, nós temos 4 cromossomos. 2, 4, 6, 8 cromátides. Mas lembra que eu tenho 8 cromossomos. Então, não são 8 cromátides. É o dobro. São quantas? 16 cromátides. Tá bom? 8 cromossomos, 16 cromátides. Lembra que cada cromossomo tem duas cromátides. É o dobro. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui, letra D. Bem tranquilo, né, galera? Bora para a próxima. Questão de 2017, segunda questão. Olha só o que ele te diz aqui. O DNA extranuclear, ou seja, de organelas citoplasmáticas, foi obtido de células somáticas de 3 organismos. A gente coloca aqui uma planta, um fungo e um animal. Na tabela, qual das alternativas cita corretamente a procedência do DNA extranuclear obtido desses organismos? Tá, e na verdade quer que tu diga que se na planta tem mitocôndria, tem cloroplasto, tem só mitocôndria, tem só cloroplasto, tá bom? No fungo se tem mitocôndria, cloroplasto, é isso que ele quer que tu respondas aqui. Vamos lá, planta. Galera, planta, lembrar logo, né? Planta faz fotossíntese, então planta obrigatoriamente tem que ter cloroplasto. Planta também respira, né? Então, produção de energia, tem mitocôndria também, tem os dois, na verdade. Tá bom? Correto. O fungo, galera, fungo faz fotossíntese? Não faz fotossíntese. Mas fungo utiliza, né, faz respiração. Então ele tem a mitocôndria, gera energia através da respiração. Então ele tem mitocôndria também, né? E o animal tem clorofila? Tem cloroplasto? Não, não tem, né, galera? Então ele tem mitocôndria também. Então a alternativa correta aqui é a letra E, tá bom? Mas lembra de um outro detalhe aqui importante que eu coloquei para vocês, importantíssimo, na verdade, olha só. Essa imagenzinha aqui, galera, essa imagem aqui, ela está te retratando uma teoria chamada de teoria da endossimbiose. A teoria da endossimbiose, gente, ela diz que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles eram organismos como se fossem bactérias que viviam isolados no meio ambiente. Durante o processo de evolução, como vocês podem ver aqui, ó, eles se adaptaram a viver dentro de outras células, tá bom? Se adaptaram bem que até hoje em dia, no momento, eles ainda vivem dentro dessas células, tá bom? Isso é a teoria da endossimbiose. Mas ele não vai, dificilmente ele vai te perguntar isso, que já é batido. Ele vai te perguntar o quê?
Quais características, quais argumentos reforçam a teoria da endossimbiose? Eu vou te dizer alguns aqui. Por exemplo, mitocôndria e cloroplasto eles apresentam, como a própria questão te diz, um DNA extranuclear, ou seja, fora do núcleo, é um DNA diferente desse DNA do núcleo, tá bom? Apresentam DNA circular, então lembrar assim, que eu já vi DNA circular em algum lugar. Já, galera, lembra do plasmídio, lá nas bactérias. Então, mais uma coisa que reforça. Outra característica, apresentam capacidade de autoduplicação. O que significa isso? Não precisam de um novo ciclo celular para se dividir. Tá bom? Se houver necessidade de se dividir, elas vão se dividir, não necessitando esperar um novo ciclo. Outra característica, não apresentam estona. Tá? Lembra que a estona ela auxilia no processo de condensação do material genético. Então, elas também não têm estona. Outra característica aqui, vamos lá, tá? Que é uma das mais importantes. Elas apresentam dupla membrana. Como assim, digo dupla membrana? Provavelmente uma membrana que é de origem do organismo antigo e uma outra membrana da célula que englobou elas. Tá bom? Então, essa é a teoria da endossimbiose. Falou em teoria de endossimbiose, duas organelas, mitocôndria e cloroplasto. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui, letra E. Tranquila também, né? Bora para a próxima. C. Os resultados de uma pesquisa 2011. Os resultados de uma pesquisa realizada na USP revelam que a araucária, o pinheiro brasileiro, produz substâncias antioxidantes e fotoprotetoras. Uma das autoras do estudo considera que possivelmente essa característica seja relacionada a um ambiente com intensa radiação ultravioleta, em que a espécie surgiu há cerca de 200 milhões de anos. Com base na teoria sintética da evolução, é correto afirmar que, vamos lá, essas substâncias surgiram para evitar que as plantas sofressem ação danosa da radiação ultravioleta? Não, tá bom, gente? Isso não é algo forçado, não foi algo forçado. Tá bom? Foi algo que apareceu e foi benéfico para essas plantas. Tá bom? Letra B. A radiação ultravioleta provocou mutações nas folhas da araucárias que passaram a produzir tais substâncias. Não, tá bom? Lembra um detalhe importante, gente, que, por exemplo, determinado organismo sofreu mutação. Essa mutação, ele sofreu uma mutação. Essa mutação vai passar para o descendente? Pode passar, mas qual é o ponto importante para passar essa mutação? Que atinja, que influencie células reprodutoras. Não influenciou células reprodutoras, aquela mutação fica limitada. Tá bom? A alternativa, a letra B também, desculpa, não é a correta. Bora para a letra C. A radiação ultravioleta atuou como um fator de seleção, tá? De maneira que plantas sem tais substâncias eram mais suscetíveis à morte. Isso, tá bom, galera? Não foi forçado nada a planta para ela produzir. Existiam as que tinham e as que não tinham. As que não tinham morreram, as que tinham sobreviveram, tá bom? Ocorreu, na verdade, uma seleção natural aí, tá bom? Então, a alternativa correta aqui, bem tranquila também, letra C, tá bom? Bem tranquila, vamos para a próxima. Quarta questão, de 2011 também, olha só o que te diz. Considere os filos de animais viventes e as seguintes características relacionadas à conquista do ambiente terrestre. Vamos lá. Transporte de gases feito exclusivamente pelo sistema respiratório, independente do sistema circulatório. Certo? Certíssimo, tá bom? Corretíssimo. Vamos para a segunda afirmação. Respiração cutânea e pulmonar no mesmo indivíduo. Certíssimo. Diego, onde eu vou encontrar respiração cutânea e pulmonar no mesmo organismo? Lembra dos anfíbios, tá bom? Então, certíssimo também. Lembra que os anfíbios eles já se arriscaram, né, no ambiente terrestre. Só que eles não conseguiram se expandir, por quê? Porque eles ficavam limitados a ambientes úmidos. Primeiro, por causa dessa respiração cutânea, e porque eles precisam da água para a reprodução. Tá bom? Mas eles foram os primeiros a se arriscar. Então, 2 também está certíssimo. Terceira, ovos com casca calcária resistente e porosa. Diga onde eu vou encontrar esse ovo com essa casca resistente e porosa. A gente já vai encontrar isso nos répteis, tá bom? Ou seja, tem uma quantidade maior de vitela justamente para nutrir o embrião, e esse ovo, né, ele diminui, ele é mais resistente ao calor. Tá bom? Tem só essas características? Não. Lembra, por exemplo, que nos répteis eles têm a pele grossa
e queratinizada, também que evita que eles percam água em excesso. Tá bom? Então, 1, 2 e 3 estão corretos. Olha só o que a gente diz aqui. A sequência que reproduz corretamente a ordem evolutiva de surgimento de tais características é letra A, tranquilo, tá, galera? Letra A, bem de boa também, tá bom? Bora para a próxima, quinta questão. Questão de 2010, vamos lá. Olha só. O conhecimento sobre a origem da variabilidade entre os indivíduos, sobre os mecanismos de herança dessa variabilidade e sobre o comportamento dos genes das populações foi incorporado à teoria da evolução biológica por seleção natural de Charles Darwin. Diante disso, considere as seguintes afirmativas. Bora para a pergunta. Está correto afirmar, tá? Então ele quer só o que está correto aqui. Vamos lá. A seleção natural leva ao aumento da frequência populacional das mutações vantajosas. Desculpa, beleza, certo. Em um dado ambiente. Caso o ambiente mude, essas mutações podem tornar-se portadoras menos adaptadas e sim diminuir a sua frequência. Certíssimo, certíssimo. Tá bom? Lembra que quem faz isso é a seleção natural. Tá bom? Então aquilo que é vantajoso agora pode ser que não seja mais vantajoso mais para frente. Certíssimo. Segundo, a seleção natural é um processo que direciona a adaptação dos indivíduos ao ambiente, atuando sobre a variabilidade populacional gerada de modo casual. Certíssimo também. Tá, galera? Terceira, vamos lá. A mutação é a causa primária da variabilidade entre indivíduos, dando origem a material genético novo e ocorrendo sem objetivo adaptativo. Certíssimo também, tá bom? Então, a alternativa correta, letra A também. Bem tranquila, né? Bora para a próxima. Sexta questão, uma questão de botânica. Olha só o que ele te diz de 2021. Olha só. Considere 3 espécies de plantas X, Y e Z e suas características. Vamos lá. A planta X possui flores, tá bom? Mas não é polinizada pelo vento. Tá? Além disso, não possui frutos, mas suas sementes são dispersas por aves. Pô, galera, aqui tu exclui facílimo, né? Então, se ele não tem fruto, mas tem semente, vai ser aquela semente nua. Isso é característica de quê? Isso é característica de gimnosperma, tá bom? Então, pode ser a letra B e a letra E. Bora para a próxima. A planta Y não possui flores, tá? Nem sementes, nem frutos. Vamos lá. Galera, a gente já mata, né? Porque se não possui sementes, cadê? Não possui flores, nem sementes, nem frutos, tá? Provavelmente é uma pteridófita. Mas bora ver o resto, bora ver as outras, tá? A Z. A Z possui flores, tá bom? Cadê? Possui flores e é polinizada por aves. Além disso, possui frutos. Galera, quem possui fruto é angiosperma, tá bom? Possui frutos e suas sementes são dispersas por aves. Tranquilidade, gimnosperma, pteridófita e angiosperma, tá bom? A alternativa correta aqui, letra B. Bem tranquilo, só para saber tu consegues identificar a que grupo elas pertencem. Se é briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Bem tranquilo também. Bora para a próxima, sétima questão. Bacana essa questão aqui. Ó. A determinação do sexo em embriões de tartaruga de couro depende da temperatura a que o ovo foi exposto. Isto está relacionado à ação da enzima aromatase, que converte a testosterona em estradiol. A expressão gênica e a atividade dessa enzima nas gônadas são dependentes da temperatura, conforme indicado na figura. Olha só o que te diz aqui, ó, a atividade da enzima, tá? E o aumento da temperatura. O que ele está te dizendo aqui nessa imagem? Está te dizendo que quando eu aumento a temperatura, aumenta a atividade da aromatase. Tá bom? Aumentando a atividade da aromatase, aqui, ó, essa enzima aromatase, ela converte testosterona em estradiol, ou seja, em vez de nascer mais homem, tá? Quanto maior a temperatura, em vez de nascer mais homem, vai nascer o quê? Mais mulher, tá? Que te diz aqui, ó, 28 a 30 graus, ação da aromatase, o quê? Nasce mais mulher. 24 a 28 graus, tá bom? Não tem o que? Ação da aromatase, nasce homem, tá? Então bora para a alternativa, bora fazer alternativas aqui, vamos me acompanhar aqui. Sobre a determinação do sexo em tartarugas de couro, é correto afirmar: A.
A atividade máxima da aromatase determina a diferenciação sexual masculina. Não, galera, tá? Então, se eu tenho a determinação diferencial, atividade máxima dela aqui, olha, tá? Eu vou ter o quê? Mais aromatase. Se eu tenho mais aromatase, eu estou convertendo mais testosterona em estradiol, ou seja, eu não vou ter mais uma quantidade maior de macho, mas sim de fêmea. Então, a letra A está errada, tá? Letra B. O nível de transcrição do gene da aromatase coincide com a menor atividade da enzima. Não, galera, tá bom? Aqui, ó, tá? Quando eu tenho uma temperatura menor aqui, como vocês estão vendo, nem faz a transcrição gênica e não gera aromatase. Então, a letra B está errada também. Letra C. Em temperaturas entre 28 a 30 graus, a maioria dos embriões diferenciam-se em fêmeas. Certíssimo, galera, tá? O que ele está te dizendo aqui, ó, então aumenta a temperatura, aumenta a atividade de aromatase, transcrição, né, no caso, gera aromatase, a aromatase converte testosterona em estradiol, lembra que estradiol é hormônio feminino, está gerando mais fêmeas. Então, a alternativa correta, letra C, bem tranquilo também. Legal essa questão, né? Achei bem bacana, tá? Bora para a próxima, oitava. Considere uma sequência de DNA com 100 pares de bases, de comprimento contendo 32 timinas. É clássico, esse tipo de questão é clássico, tá, gente? Quantas citosinas, guaninas e adeninas essa sequência terá, respectivamente, tá? Então, tu tens, o total são 100 pares de bases, tá bom? Ele te diz que tu vais ter 32 timinas, tá bom? 32 timinas. Eu coloquei um esqueminha aqui para a gente visualizar, olha só, tá? O total, eu tenho 100 pares de bases, tá? E ele te diz que ele tem 32 timinas. Galera, obrigatoriamente, se eu tenho 32 timinas, eu tenho 32 adeninas. Por quê, Diego? Lembra que adenina pareia com timina. Tá? Então, se eu tenho 32 timinas de um lado, eu vou ter 32 adeninas do outro lado. Elas pareiam. Lembra que está te falando de um DNA que não é o RNA. Tá? DNA tem timina. Então, é 32 com 32. Tá? Bom, a partir disso, a gente consegue resolver encontrar as outras quantidades. Tá? Ele te pergunta aqui, quantas citosinas, guaninas e adeninas eu vou ter? Adenina tu já sabe que é 32, que é a última, então bora lá, 32. Ah, de cara logo te entregou, tá bom? Aí é só tu lembrar disso aqui, ó. Quanto falta para 100? Tá? Guanina, 68, tá? Guanina, 68. Citosina, 68 também. Quanto falta para 100 aqui, ó, tá? Lembra que são 100 pares, tá? Então, 68, 32. Adenina pareando com timina, se eu tenho 32 adeninas, eu tenho 32 timinas. Tá? Quanto vai faltar para 100? 68. Eu tenho 68 guaninas, então quem pareia com a guanina? A citosina. Então vou ter também 68 citosinas. A alternativa correta aqui, letra C. Bem tranquilo, né, galera? Tá? Então, quando ele te dá esse tipo de questão, tá? Ele vai te dar te dar a quantidade de adenina. Quanto é a quantidade de timina? É a mesma. Tá? E tu só soma isso aí e vê quanto falta para formar 100. Tá? Aí tu consegues encontrar dos outros. Tá bom? Então, bora para a próxima. Na questão. Questão de gráfico, olha só. Quando as curvas representam o crescimento de um inseto hemimetábulo desde seu nascimento até a fase adulta. Tá? Caso você não tenha estudado, o filo dos artrópodes, galera, é um filo muito importante. Tá? É um dos filhos mais queridos dos professores de biologia. Então, se tu for fazer uma prova de vestibular e não tá safo em artrópodes, é perigoso. Tá? Mas olha só o que ele te diz aqui. Ele te diz que o inseto é hemimetábulo. Lembra que eu posso classificar eles em hemimetábulo e holometábulo. Qual é a diferença? O hemimetábulo ele não passa por todos os estágios. Ele meio que ele nasce, né, e não tem tantas modificações. Ele já nasce praticamente idêntico ao adulto, ao inseto adulto. Ele tem pouquíssimas modificações. Tá bom? Esse é o hemimetábulo. O holometábulo ele vai passar por várias fases: larva, ovo, larva, pupa, né? Ninfa, tudinho, até chegar o adulto. Tá bom? Esse é o holometábulo. M não passa por todas as fases, o holo ele passa por todas as fases. Tá bom? Mas se você estudou, né, os artrópodes, né, pelos artrópodes, tu vais ver que o artrópode, galera, ele tem um gráfico de crescimento que é específico deles. Tu não vais encontrar
tá? Esse tipo de gráfico dos artrópodes em outro organismo específico deles, que é esse aqui, olha. Tá? Esse gráfico aqui, que é o gráfico de escadinha, tá bom? Lembra, aí até colocou aqui, olha, os artrópodes aqui e os outros animais. Lembra que os outros animais, tá? Eles vão ter um crescimento, vão crescer até um limite que eles vão estabilizar, os outros animais. O artrópode não, ele tem esse gráfico de crescimento que é tipo escadinha, tá? Então ele cresce, aí ele para, aí tem uma muda, tá? Uma muda é o que? A troca, tá? Que ele perde o exoesqueleto justamente porque o exoesqueleto está limitando o crescimento dele. Então ele tira o exoesqueleto que ele usa, ele dá uma crescida e depois forma um novo exoesqueleto. Tá bom? Lembra que o nome desse evento é chamado de equidise ou muda, tá? E ele é regulado por um hormônio chamado de equidisona, tá bom? Então tens aqui a muda, né? Aí tens aqui o crescimento, tá? Aí tem uma parada. Aí tu vai ter aqui outra muda, tá? Aí ele cresce de novo, ou seja, ele perde o exoesqueleto para poder crescer. Imagina, galera, como se fosse uma armadura. Tá? Imagina que tu puxa ferro pra caramba, tá grandão, tá fortão, tem uma armadura. Em determinado momento, essa tua armadura, ela não deixa, ela tá te apertando. Então, o que que tu faz? Tu tira a tua armadura, malha, 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 cresce, cresce, e depois tu coloca uma armadura nova. É a mesma coisa dos artrópodes, tá bom? Então, por mais que você... Ah, Diego, eu não lembro o que é um M-metábolo, o que é um holometábolo, eu não ia lembrar disso. Mas se você lembrasse que o gráfico de crescimento do artrópodes, ele lembra uma escadinha, qual desses gráficos aqui lembra uma escadinha? Letra E, né, galera? Então, você dá para matar por aí, ó. Alternativa correta. Letra E. Tranquilo, né? Estuda artrópode, galera. Tá? É o filo mais importante de todos para qualquer tipo de prova. Tá bom? Bora para a próxima. 10ª questão. Olha só o que ele te diz aqui. Tatuzinhos de jardim, escorpiões, ciris, centopeias e borboletas são todos artrópodes. Compartilham, portanto, ele quer te dizendo as características, né? Que eles vão compartilhar. Vamos lá. Simetria bilateral. Beleza. Respiração traqueal, tá bom, vamos lá, o que a gente tem que lembrar aqui. Temos aqui um escorpião, que é um aracnídeo, siri, que é um crustáceo, tá? A respiração deles não é a mesma, logo desses dois aqui, bora comparar logo esses dois. Tá? Por exemplo, os escorpiões, na verdade, dos artrópodes, vou te falar as três principais. Traqueal, inseto, filotraqueal, tá? Dos aracnídeos, e branquial, dos crustáceos. Tá? Então aqui a gente já tem aqui, olha, filotraqueal, tá? E branquial. Então, já não pode ser a mesma coisa, tá? Excreção por túbulos de Malpighi, tá bom. Lembra que tu vais ter três também principais, tá? Nos insetos nós temos os túbulos de Malpighi, nos aracnídeos nós temos as glândulas coxais, tá? E nos crustáceos nós temos as glândulas verdes, beleza? Então, não pode ser a mesma coisa, eles não compartilham isso, tá bom? Letra B, bora para a letra B. Simetria bilateral, beleza. Tá? Lembra que a simetria bilateral, galera, a gente tem simetria bilateral. Se eu fizer um corte na vertical, eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. Mas se eu fizer um corte na horizontal, a parte de cima não é igual com a parte de baixo. Tá bom? Então, só um corte que vai gerar eixos iguais. Isso é simetria bilateral, tá bom? Então, simetria bilateral, certíssimo, todos eles têm. Esqueleto corpóreo externo, certíssimo, formado, né? Tem na sua composição a quitina. Lembra que a quitina, mesmo lá na parede celular do fundo. Beleza, certíssimo, tá? E apêndices articulares. Letra B, corretíssimo, tá bom? Bora ler as outras, vamos ver as outras, olha só. C, presença de cefalotórax. Vamos lá. Não, a gente não vai ter, tá bom? Lembra que a gente tem, por exemplo, a gente pode dividido, né? Cabeça, tórax, abdômen ou cefalotórax e abdômen. Nem todos aqui tem só cefalotórax, nem todos vão ter, tá bom? Sistema digestório incompleto. Na verdade, não. O sistema digestório dos artrópodes também é completo, tá, galera? E circulação aberta. Circulação aberta eles têm, tá? Lembra que quem vai ter circulação aberta? Moluscos e artrópodes apresentam circulação aberta, tá? Com exceção dos moluscos cefalópodes. Eles apresentam circulação fechada. Tá? Então não dá para ser isso também. Letra E. Sabe, alternativa, né? Corpo não segmentado. Não, na verdade, os artrópodes eles têm o corpo segmentado. Já é uma característica deles. Dependente do artrópode, tá? Esqueleto corporal externo e excreção por túbulos de Malpighi. Como eu te falei, tá? Nós temos alguns aparelhos, por exemplo, nos insetos, túbulos de Malpighi.
Dos aracnídeos, as glândulas coxais e dos crustáceos, as glândulas verdes. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui. Até coloquei aqui, ó, acrescentando para vocês. Letra B. Tá? A simetria bilateral, bora só aqui que eu comentei agora para vocês. Se eu fizer um corte aqui, ó, tá vertical, eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. Simetria bilateral. Se eu fizer um corte aqui, ó, a parte de cima e a parte de baixo são diferentes. Tá bom? Aqui, por exemplo, poderia ser uma bolacha da praia, que é uma bactéria. Tá? Se eu fizer um corte aqui, eu tenho lados iguais. Se eu fizer um corte aqui, eu tenho lados iguais. Um corte no meio, eu tenho lados iguais. Se eu fizer um corte aqui, ó, cima e embaixo é igual também. Isso é chamado de simetria radial. Tá bom, gente? Então, se o vídeo te ajudou, deixa um like. Se gostou, deixa um comentário aí. Tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito. E até a próxima.